Eu acho que a comunicação é um desafio da nossa geração que ousa ocupar a política. Porque, olha, as coisas mudam muito rápido. Nós estamos falando de jovens que assistem vídeos de 15 segundos no TikTok. E é isso, assim. A forma de comunicação mudou, a nossa forma de explicar mudou. Então, nós temos desafios de conseguir acompanhar esse avanço da comunicação e explicar os nossos conceitos, o que a gente defende. Então, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho que nós precisamos explicar melhor para o povo brasileiro o que é feminismo, porque se tem uma demonização do que é o movimento feminista no Brasil. Né? Pouco se fala das conquistas que as mulheres tiveram, mas muito se falam de outras mentiras absurdas, como essa que eu acabei de comentar com você. Então, como mulheres feministas, nós temos o desafio de explicar o que é esse movimento. E que, de forma alguma, inclusive, exclui os homens. Porque o machismo, muitas vezes, na verdade, grande parte das vezes, também atrapalham a vida dos homens. Né? O que é, por exemplo, a criação de meninos, de crianças, que muitas vezes mal podem ser crianças, porque cresce assim, não chora porque você é macho, não faz isso porque você é macho. Quantos são os meninos que aí depois têm vários graves problemas de saúde mental, que aprendem dentro das suas casas a reproduzir aquilo ali, e isso também atinge os homens. Então, a gente precisa pensar, né, na emancipação e tudo isso que eu estava falando, a partir das mulheres, porque nós somos a maior parte da população brasileira e precisamos, obviamente, né, na defesa da nossa vida, de mais direitos, mas é uma luta pelo povo brasileiro. Falta isso, a gente conseguir explicar que o feminismo nada mais é do que uma luta pelo povo brasileiro a partir dos direitos e da garantia, né, das mulheres, porque se o Brasil for bom para nós, vai ser bom para todo mundo. Então, acho que falta a gente conseguir explicar isso, mas também falta a compreensão. Porque eu acho que a pouca compreensão e essa onda, né, de fake news e de tantas mentiras que acontece muito, prejudica também o entendimento. Você fala feminismo, às vezes as pessoas já têm um pré-conceito a partir de muitas coisas que não acontecem, que não são realidade, né? E já pensam que aquilo ali é sobre isso. Então, acho que a gente tem um grande desafio de conseguir explicar, de fato, a nossa luta, né? E de explicar para as mulheres que o feminismo não é inimigo das mulheres, pelo contrário, é um movimento de mulheres, né, construído por mulheres e que pensam a nossa emancipação, a nossa garantia de direitos a partir dessa nossa batalha histórica que nos trouxe até aqui, que pode nos levar muito, né, mais para frente na defesa aí dos nossos direitos, da nossa vida, do nosso acesso à educação, do nosso acesso ao mercado de trabalho, né, da garantia. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil estatísticas absurdas que as mulheres mães negras, né, as famílias chefiadas por mulheres negras têm sofrido muito, por exemplo, com a questão de pessoas em situação de rua. São muitas mulheres mães negras em situação de rua. Então, é sobre isso, é sobre pensar nessas crianças, sobre pensar, né, nesses filhos. Então, são muitas coisas que a gente luta. Eu acho que falta um pouco a gente conseguir explicar também, porque eu acho que a gente tem um desafio de comunicação muito grande, né? Eu acho que a gente tem corrido atrás de conseguir explicar e ocupar os meios de comunicação, mas também um pouco de falta de compreensão dessas ditas antifeministas que muitas vezes mal sabem o que é feminismo, né? Eu tenho uma teoria. Vamos lá. Não me bata. Não, imagina. O que acontece? Tem uma birra. Existem mulheres antifeministas e eu, sinceramente, no Estado democrático, acho que isso é totalmente válido. Você pode ser anti alguma coisa, a favor. Com certeza. Você é livre. As antifeministas falam o seguinte, beleza, chega lá a Michele Temer. Michele Temer é o nome dela? Não. Michele Temer é o marido. Qual é o nome da esposa do Temer? A menina lá, que eu esqueci o nome lá. Procurei, esposa Marcela, do Michel Temer. Marcela Temer. Eu acho que é Marcela. Marcela Temer, a Michele Bolsonaro. Enfim, Marcela Temer. Ela falou, então, bela, recatada e do lar. Cara, choveu crítica batendo nela, porque ela falou, cara, pessoal de editorial, que é um pouco mais feminista, como assim? Lá, o Globo, o UOL fez nota. Falei, porra, esse que é o problema, cara. Deixa ela ser bela, recatada do lar, tá ligado? Por que vocês têm que fazer uma semana debatendo isso? Porque ela... Cara, as pessoas pegam... Quem não é feminista raiz, quem não nasceu assim, eu sou feminista e que se dane. O cara vai pensar assim, porra, que povo chato, velho. Quer saber? Eu vou ser antifeminista. Porque esse pessoal feminista que diz que é a favor das mulheres, se chega uma mulher e fala que, eu quero ser bela, recatada e do lar, ficam dando pedrada da mulher, então esse movimento feminista talvez não seja tão bom. Percebe que, às vezes... Se vocês, eu falo assim, você colocando como uma figura feminista, se as feministas, você só deixasse quieto quem não quer ser feminista, em vez de bater, você tem que ser feminista, você não pode ser antifeminista, tipo, funcionaria mais. Porque é como se fosse assim, você não fica insistindo para alguém gostar do que você gosta. Você mostra, o feminismo ajuda, tal. Quer entrar? Entra. Não quer? Tudo bem, tranquilo. Segue teu rumo. Eu acho que isso gera menos resistência, acho que o mundo tá ficando meio burro. Porque o mundo com esse negócio de ficar
querendo provar sua tese, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que cada um tem o direito de escolher o seu lado, né, enfim, contanto que não ameace a democracia, né? Então nós precisamos entender as várias opiniões políticas. Sobre essa fala acho que é Marcela Temer mesmo. Marcela Temer, ele confirmou lá. Então, sobre essa fala da Marcela Temer, né, e as críticas, eu acho que assim, ela ou qualquer outra mulher, né, a nossa luta, inclusive, é para que cada uma escolha o que quer ser. O que nós não aceitamos é que se tenha a partir da religião individual, do entendimento ou da opinião individual, né, uma regra para que todas as mulheres... Então, assim, não há como hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente ter... agora é um projeto de lei da religião da Rosana. Eu sou evangélica, vamos lá. A Rosana é evangélica. E aí ela fez um projeto de lei de que todas as mulheres devem ser belas e recatadas lá. Vamos fingir uma coisa bizarra. Uma coisa assim. O que a gente acha é o seguinte, a opinião individual da Marcela Temer na época não pode definir as mulheres brasileiras. Ela escolhe ser, né, bela e recatada do lar. Ok. Mas que isso, ou a religião dela, ou o conservadorismo, ou a escolha política dela, ou o lado que ela está, né, não seja uma regra para que todas as mulheres brasileiras hoje se voltem, eu sou bela e recatada do lar, largarei meu emprego para ficar, sabe assim? Então, esse é o entendimento. Então, eu acho que ela pode ser o que ela quiser, eu acho que todas as mulheres podem ser o que quiserem, e eu concordo que nós precisamos respeitar isso, né? Você tem muito isso, acho que ninguém é obrigado a ser no movimento feminista. Eu acho que nós temos esse desafio de trazer e explicar assim, para as pessoas o que obviamente, defender a democracia, mas que essas opiniões não sejam regras. Eu acho que essa é a grande luta, né? No Brasil. Eu acho que, infelizmente, a gente tem sofrido muito com isso, essa questão da religiosidade. Inclusive, no último período, né, o próprio André Valadão fez uma fala, na minha opinião, que traz muito disso. As pessoas colocam as suas crenças individuais como verdades absolutas. Então, assim, num país laico, né, ou pelo menos deveria ser, nós não podemos ter, a partir da sua escolha individual, uma regra. Então, se na sua religião você acredita que as mulheres precisam ser submissas, ou bela e recatada do lar, ou qualquer outro termo que se determine, você escolheu seguir. E isso jamais será crítica. Né? Ou que se na sua religião se considera pecado... ser LGBTQIA+, a sua religião, você segue. Então, isso não pode ser uma regra para as mulheres brasileiras, isso não pode ser uma regra para os LGBTQIA+ brasileiros, porque nós temos direito de ser, de viver, de amar, de ser quem somos num país democrático e laico, certo? Então, acho que essa crítica, só explicando que eu acho que essa foi a crítica, assim, em maior parte, mas eu também concordo que não se deve julgar a Marcela ou qualquer outra mulher que tenha a sua escolha de ser o que ela quiser ser, né? Mas que isso não se torne uma regra a partir das escolhas individuais de alguém. Acho que essa é a batalha.